25 de outubro, os campineiros votaram a favor da criação dos distritos de Ouro Verde e do Campo Grande. De acordo com a Prefeitura, o Campo Grande possui 190 mil habitantes em 90 bairros. Já o Ouro Verde tem 240 mil moradores distribuídos em 140 bairros. Essas duas regiões representam 40% da população de Campinas. O plebiscito em Campinas foi o primeiro no Brasil a ser realizado em conjunto com o processo eleitoral, baseado em uma resolução do TSE de 2012. Entre os votos válidos, 54,15% foram favoráveis à criação do distrito do Ouro Verde e 53,84% ao do Campo Grande. Para falar sobre os desdobramentos do plebiscito, eu recebo aqui no estúdio do Ponto de Encontro o professor da Faculdade de Direito da PUC Campinas, Gustavo Bove, e a professora da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas, Ivete Cardoso Roldão. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente vai ver a opinião dos moradores do Ouro Verde sobre o plebiscito. Eu acho que vai virar um roubalheiro, vai ser mais um jeito assim de roubar mais do povo, né? Que nada não vai fazer para nós aqui não. Eu creio que não. Eu acho que a região vai ter mais autonomia, né? Com a subprefeitura. Eu acho que vai melhorar se tiver cartórios, essas coisas que vai beneficiar a gente, porque uma vez que nós não temos carro, fica difícil ir para a cidade. Para a população mais carente, eu acho que vai melhorar muito, principalmente no meu caso. Vai acontecer o quê? Os impostos vão aumentar muito e vai cair nas costas de quem? De nós pobres. Por rico não dá nada. Não dói no bolso do rico. Agora, no da gente, que a gente somos pobre, vai cair e vai cair legal. E bem feito para quem votou. É ótimo, parabéns para quem votou. Eu acho que vai melhorar a parte de ensino, escola, hospital, todo o imposto que é gerado aqui vai ser aplicado na nossa região. Bom, as pessoas falam aí escolas, cartórios, a criação desses distritos vai dar uma autonomia maior para essas regiões ou não? Primeiramente, bom dia professora. Primeiro é desfazer alguns equívocos, né, na compreensão do que é um distrito. Primeiro que um distrito, a formação de um novo distrito não tem nada a ver com a formação de um novo município. Não há nenhuma possibilidade de autonomia, ainda o prefeito continua sendo o mesmo para todos. E em relação à criação de novos serviços públicos, ou não, serviços privados como o banco, também há um outro equívoco. O primeiro equívoco é que a criação de cartórios extrajudiciais depende do Poder Judiciário, uma lei estadual na Assembleia Legislativa. Não é da competência do município, então não há ligação nenhuma com a criação dos novos distritos. Não haverá necessariamente novos cartórios lá. Em relação a banco, quem regulamenta banco é FEBRABAN. Logo, FEBRABAN e principalmente o Banco Central. Logo, também não há nenhuma relação entre a criação de novas agências bancárias e distritos. E o distrito, ele apenas vai ter uma autonomia administrativa maior do que outros bairros. Nem uma autonomia financeira o distrito tem. E qual que é essa autonomia? Como ela funciona? Ela é muito relativa e muito restrita, mas ainda assim está na lei orgânica aqui de Campinas. Então o prefeito ele vai ter a competência, depois de uma alteração legislativa, o prefeito agora ele indica diretamente, porque é um cargo de confiança, o chamado cargo ad nutum, o cargo de comissão, o prefeito indica quem vai ser o gestor desse distrito, que nós damos o nome aqui de subprefeito, né? Na verdade, nós temos já divisões administrativas na cidade de Campinas, que são as áreas regionais, as ARs, né, as administrações regionais. Então, na verdade, a gente vai só qualificar uma dessas, ou unir algumas dessas, para criar esse distrito e dar lá o nome de subprefeito para o administrador. O que esse administrador pode fazer? Ele vai ter que prestar contas diretamente para o prefeito, ele vai ter que, se convocado pela Câmara, comparecer pessoalmente, e aquilo que é usual auditor do servidor, cumprir as ordens do prefeito, fiscalizar o serviço público e atender as demandas da população daquele distrito diretamente e, se não for da sua alçada de competência, levar ao prefeito. Me parece que a única diferença é que o prefeito, em razão da confiança com o subprefeito, há uma ligação direta. Não precisa passar por toda a organização da administração pública. Professor Ivete, você fez um projeto de extensão, né? Para quem não sabe, são projetos, parcerias entre alunos, professores e a comunidade, e vocês recontaram a história do Campo Grande, né? Surgiu um livro e um documentário.
Queria que você falasse um pouco da identificação dessas pessoas com essa região do Campo Grande. A região do Campo Grande, ela surge em Campinas, Alessandro, no final dos anos 70, 79, na virada para os anos 80, e ela é constituída inicialmente pelo Jardim Florêncio 1 e 2, o Maracanã e o Parque Valença, que são 4 bairros ali distribuídos na região Campo Grande. Acho que o Campo Grande ele começa da ponte da Rodovia dos Bandeirantes para lá, né? Então é uma cidade muito maior do que muitas cidades do interior do estado. E então nessa virada dos anos 80 são muitos moradores, né? Muitas pessoas que vêm principalmente de Minas Gerais e do Paraná, que vêm para Campinas e constituem essa região. Antes a região Ouro Verde, que é de início dos anos 70, né? Ela surge primeiro que o Campo Grande e ela é constituída ali em função do distrito industrial, que são as indústrias metalúrgicas, principalmente ali naquela região, né? E em função dos trabalhadores metalúrgicos dali se constituiu os diques, os chamados diques são bairros de casas e apartamentos populares. Tanto que a região Ouro Verde, até final dos anos 80, quando não tinha o terminal Ouro Verde, ela era conhecida como região dos diques. Depois é que passou a ser chamada de região Ouro Verde. Mas voltando para o Campo Grande, que foi onde de fato eu fiz o projeto de extensão, né? A gente reconta através das famílias, das primeiras famílias que chegaram ali, como é que foi constituída essa região, que é uma região que hoje tem uma boa estrutura, né? Até com a agência do INSS e outros serviços também, né? Que independe, inclusive, como o doutor estava falando, né? Da questão de ser distrito ou administração regional, né? Mas ainda tem muitos problemas, né? E por incrível que pareça, o grande problema sempre foi a John Boy Dunlop, né? Então foram muitas lutas daquelas famílias, primeiro para abrir a John Boy Dunlop e asfaltar, depois pela duplicação da John Boy Dunlop, né? E outras questões, esgoto, saneamento básico, água, luz, porque como não foram bairros formados por casas populares, ou seja, não teve cooperativa de habitação, então foi mais difícil para eles conseguirem esses benefícios. Bom, falando em Campo Grande, então a gente vai conhecer agora o seu João. Ele que não precisa sair ali da região para nada praticamente. É um fenômeno conhecido como descentralização. Tráfego intenso, muita gente, um comércio que não deixa nada a desejar. As características que remetem ao centro de uma grande cidade, neste caso, servem para descrever a região do Campo Grande, uma das mais populosas de Campinas. A região do Campo Grande, ao noroeste da cidade, conta com mais de 40 bairros e fica a quase 20 quilômetros do centro de Campinas. A distância da área central fez essa parte da cidade se tornar praticamente independente. Aqui é possível encontrar quase de tudo. Seu João mora no Jardim Lisa há 23 anos e viu de perto tudo se transformar. Aqui na região do Campo Grande, o seu João tem toda a opção de comércio que ele precisa. É um reflexo do crescimento da cidade. A pé, o seu João não leva mais do que 5 minutos de casa até as avenidas onde se concentram as lojas. No caminho, uma parada para fazer uma boquinha. Aqui ele tem à disposição varejão, ótica, farmácia, açougue, padaria, supermercado, banco, correio, loja de material para construção, roupas e perfumes. A lista é grande e a facilidade também. Nós estamos hoje num lugar evoluído que não estamos precisando nós sair daqui para ir fazer compra na cidade. Vai a pessoa que quer, porque muitas vezes o pessoal não pode dar jeito, mas necessidade não tem, que de tudo que tem no centro da cidade, hoje nós temos no nosso bairro. Ivete, esteve bem próximo dessa população, dessa região. Na sua opinião, foi uma boa iniciativa a criação do distrito? Então, eu acho que a criação do distrito, ela não é nem tão positiva e nem tão negativa assim. Eu acho que, de fato, vai continuar muito próximo do que é hoje. Porque hoje ali é a R13, né? O Campo Grande é a R13, o Ouro Verde é a R12, né? A administração regional. Então, o que muda efetivamente é aquilo que o doutor já tinha falado em relação a talvez uma autoridade política um pouco maior do subprefeito, porque ele vai, né, politicamente responder ao prefeito, enquanto o administrador regional responde hoje para o secretário dos Serviços Públicos, né? A organização está dentro ali da Secretaria dos Serviços Públicos. Mas em termos de escola, por exemplo, né, quem vai discutir a questão das escolas municipais continuará sendo a Secretaria de Educação. As questões da saúde continuará sendo a Secretaria de Saúde. Se forem escolas estaduais, é o governo do Estado. Então, o que muda
muda de fato, eu acho aí, é muito mais uma prestação de serviço, né, no sentido de reparos, manutenção das questões do bairro e alguns serviços aí do DU, Departamento de Urbanismo, da Secretaria de Finanças, que podem ser deslocados, como a gente já tem exemplo em Barão Geraldo, né, e se criar ali uma subsede desses serviços. Agora veja você, Aparecidinha, né, Nova Aparecida, é um distrito já há mais de 50 anos e não tem esses mesmos serviços que Barão Geraldo tem. Então, não necessariamente o fato de ter se transformado em distrito quer dizer que logo na sequência já terá esse serviço. Eu acho que a população do Campo Grande, né, os moradores do Campo Grande, eles sempre tiveram muita organização entre eles, né, como eu estava falando anteriormente, para conseguir ali os benefícios que eles precisam. Então, eu acho que nesse caso, após a aprovação, eles precisarão continuar, né, assim, essa organização para conseguir, de fato, né, os benefícios que um distrito pode trazer. Agora, eu acho que mais que isso, né, não sei se o senhor concorda comigo, mas precisaria ter mudanças na legislação de Campinas no que se refere aos distritos, mas o senhor é especialista do assunto. Não é, mas poderia se inspirar, por exemplo, em São Paulo. Exatamente. Onde em São Paulo eu tenho as subprefeituras e lá eu tenho autonomia financeira. Exato. Então, a principal demanda para todo e qualquer serviço público, toda e qualquer administração pública, é o dinheiro. Né? Não adianta eu ter boa vontade, ter autonomia administrativa, se eu não tiver o dinheiro para executar as demandas necessárias para aquela comunidade, para aquele distrito. Então, sem esta autonomia financeira, eu continuo ainda respondendo, mesmo que diretamente, eu continuo respondendo ainda para o prefeito. Então, é o prefeito que ainda passa a ser a última palavra na administração desses distritos. E a dotação orçamentária, eu acho que vem da Secretaria de Serviços Públicos também, né? Então, continua amarrado. Fica engessado, né? Em São Paulo, eu tenho essa autonomia. Então, lá, o subprefeito ele tem muito mais liberdade para atender de uma maneira mais rápida, mais eficiente, as demandas daquelas comunidades, daquelas áreas de atuação na qual ele está sendo responsável pela administração. E vai depender da população? De repente, exigir que o subprefeito tenha essa autonomia também? O que a população pode fazer? Isso depende de alteração legislativa. A população exigir por si só vai esbarrar na lei. Então, o que haveria a necessidade de uma pressão dessa comunidade em cima dos seus vereadores, dos seus representantes populares para a alteração legislativa. E aí sim, esta autonomia financeira. Mas isso tem que ser feito com uma certa cautela para não ocorrer certa demagogia, certo populismo com o dinheiro público. Estamos falando de uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, então não é apenas uma demanda de alguns distritos. Então o prefeito ele é responsável pela administração de todos os bairros. Sem nós contra eles, ricos ou pobres, são todos campineiros. E mudando essa legislação, mudaria para todos os distritos, né? Sousas, Joaquim Egídio, Barão Geraldo, Nova Aparecida. Princípio da igualdade, necessariamente para todos. Existe algum... queria que vocês falassem agora um pouco dos aspectos negativos e positivos da criação dos distritos. Tem muitas diferenças? Como a gente estava falando, do ponto de vista negativo, eu não vejo nenhum aspecto negativo. Né? Porque a dotação orçamentária, a questão administrativa, no mínimo, vai continuar exatamente como está hoje, enquanto administração regional. Né? Agora, os aspectos positivos seriam esses que a gente estava discutindo aqui, né? Mas desde que tenha essa mudança na legislação, né? Como foi acabado de colocar, e que tenha, assim, em algumas questões, por exemplo, eu não sei se hoje em Campinas, eu não saberia te dizer isso, se todos os distritos têm os mesmos serviços. Né? Mas eu sei... respondo para a senhora que não. Não tem, né? Não tem. Eu sei essa Alguns questão... são mais beneficiados do que outros. Então talvez ter essa equiparação, né? O que eu sei, por exemplo, é que Barão Geraldo tem lá um atendimento, né? Como eu já havia dito, e Nova Aparecida não tem. O que acontece em Nova Aparecida? Parece que 1 ou 2 vezes por semana vai uma equipe da prefeitura e atende num canto acho que do terminal lá, enfim, uma reportagem que eu vi outro dia. Então, veja você, mesmo nessas pequenas questões já não há, né, a igualdade. Então, também não vejo assim, nenhum ponto muito positivo. Acho que tudo vai ter que se adequando com cautela mesmo. E por que não existe essa igualdade? Como lutar para ter essa igualdade?
é exatamente pelo fato da responsabilidade do prefeito de administrar para o todo, para todo o município. Então, as demandas, elas vão variar conforme a necessidade de cada distrito. Não necessariamente o mesmo serviço para um é exigido para outro. Por isso que o prefeito tem que administrar de forma discricionária estas demandas, né? O princípio da igualdade deve ser aplicado no sentido proporcional, né? Não exatamente igual, porque de repente eu não preciso de mais escola para aquele distrito que já está com escola em demasia. Eu preciso dali de um posto de saúde, eu preciso de um outro tipo de serviço. Portanto, eu tenho que administrar não só para os distritos, mas para toda a cidade de Campinas. Então o prefeito ele não pode ficar exclusivamente preso nesse plebiscito e querer dar agora toda a atenção exclusiva para os distritos, porque as outras regiões também carecem de vários tipos de serviços. Embora esses dois distritos são os maiores agora, né? O Ouro Verde é o maior e acho que o segundo maior é o Campo Grande, porque Nova Aparecida e Barão Geraldo... Se não me falha a memória, um tem 240 mil, 890 mil. Não, é muita pessoas, gente. Né? Então, se você comparar, por exemplo, com Joaquim Egídio. Joaquim Egídio é um distrito, né? Eu não sei quantos moradores, mas é um distrito pequeno, mesmo Souzas, né? Mesmo Barão, né? Cidade Universitária, me parece que tem 50 mil. Então, assim, disparado, esses dois distritos são bem maiores e, consequentemente, com mais problemas, porque também são mais distantes, né? Região Campo Grande, por exemplo, além da questão, porque hoje, né, eu estava dizendo para você anteriormente, no começo o grande problema foi a João Boy Dunlop, continua sendo hoje, porque hoje, como existiam muitos vazios urbanos, esses vazios estão sendo construídos ali habitações, conjuntos habitacionais, né, que estão sendo vendidos para a população. Com isso, cada vez mais aumenta a população do Campo Grande e a João Boy Dunlop hoje está implodindo. Então, a grande reivindicação é que tenha vias alternativas de saída da João Boy Dunlop mais próximo ali, entre o Campus 2 da PUC e o Campo Grande, porque hoje, todo dia de manhã, quem ouve o rádio ouve, né? Está parada João Boy Dunlop, todo dia a mesma coisa. Enfim, e eu imagino que o Ouro Verde também, né, pelo menos o que a gente vê, tem o grande problema do hospital e outros problemas, né, outras carências, como são bairros muito grandes e distantes, né? A própria questão do aeroporto de Viracopos, que fica agora dentro do distrito. Então, são questões bem complexas, né? Ali no Campo Grande tem várias áreas que não tem saneamento básico até hoje, não tem asfalto. Então, são regiões, assim, não a região como um todo. Se você vai ao centro do Ouro Verde, ao centro do Campo Grande, é uma coisa. Mas quando você começa a andar pela região, você vai ver que tem bairros e ocupações ainda bem carentes, né? Com muitos problemas. Qual é o próximo passo? Como que será dada essa oficialização? Agora é regulamentada via Câmara, homologada pelo prefeito. O ponto principal é o plebiscito, que é a consulta popular para a população, né? Interessante notar também que isso é um ponto importante para futuramente e eventualmente a criação desses distritos se transformarem em municípios. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Juridicamente isso é completamente viável, porque o primeiro passo para o desmembramento de um município é a instituição de distrito. Então, eles sendo distritos contíguos, os dois podem, ao mesmo tempo, se tornarem uma parte do município e um novo município. Ali pela localização do Viracopos, seria negativo para a cidade de Campinas? Não tenho dúvida que, economicamente, Campinas sofreria muito, né? E acho muito difícil de politicamente isso acontecer, porque demandaria um novo plebiscito, tá? Com autorização de lei federal, plano de estudo de viabilidade econômica, lei estadual. Então haveria aí vários filtros jurídicos para a criação, mas juridicamente é possível. E a criação dessas subprefeituras pode trazer algum problema para o orçamento da cidade de Campinas? Não acredito nisso. Eu escutei muita reclamação sobre a criação de cabides de emprego, de novos cargos, né? Na verdade, esses cargos eles estão à disponibilidade do prefeito. Para a criação de cargos, eu preciso de lei autorizando, então a Câmara tem que autorizar, mas o preenchimento, não de todos, mas de alguns cargos, ou até na maioria nesse caso, se dá de forma discricionária do prefeito, que são aqueles cargos sem concurso público, são os cargos de confiança. E isso independe da criação do distrito ou não, né? Pela administração, pela divisão da administração interna do município, o prefeito ele tem o poder, se quisesse, criar uma secretaria só para administrar esses dois bairros sem transformá-los em distrito. Seria uma opção.
uma opção que poderia ser questionada juridicamente, mas o prefeito, assim como o governador e assim como o presidente da República, eles podem criar vários ministérios, várias secretarias, então o prefeito não estaria impedido. Então não vejo isso como algo negativo, se usado de maneira correta, parcial. A gente viu no começo do programa algumas pessoas falando que pode pesar no bolso do pobre, dos mais pobres. Os impostos podem ficar mais caros para as pessoas? Só para a gente esclarecer, essa que pode ser a dúvida de alguns. Não há nenhuma relação entre o aumento do imposto. Me parece que ela está fazendo referência ao IPTU, que é um dos impostos municipais de competência do prefeito, que é o imposto territorial, o imposto sobre a casa. Isso não há relação nenhuma com a criação ou não criação de distritos. O que eu posso ter são outros tipos de tributos em razão de melhorias que o município faz e agregam valor ao meu imóvel. Tá? Mas somente em razão do distrito, isso não há nenhuma alteração no valor na alíquota do valor do imposto. E na opinião de vocês, faltou um pouco do debate prévio para esclarecer justamente essas dúvidas sobre a criação do plebiscito? Eu acho que, assim, principalmente na minha opinião, a Câmara de Vereadores. Eu acho que, assim, já que foi a decisão do plebiscito veio da Câmara de Vereadores, eu acho que eles, enquanto representantes da população de Campinas, deviam ter tomado a iniciativa, não por uma campanha ou pelo sim ou pelo não, mas uma campanha de esclarecimento verdadeira, né, assim, isso que a gente está conversando aqui tranquilamente, né, porque o que me pareceu, assim, aqueles que defendiam o sim, tentaram vender isso como se fosse a 8ª maravilha do mundo. Né? E, por outro lado, os que defendiam o não com menos intensidade, porque não houve uma grande campanha contra o não. Né? A campanha que eu vi, pelo menos mais forte na cidade, era pelo sim. Mas não houve esclarecimento, né, do que de fato significa ser uma região com administração regional e ser uma região com subprefeitura. Concordo plenamente com a senhora. Houve pouca informação a respeito de quais seriam as consequências da criação ou não de um distrito. E eu acho que todas essas dúvidas da população, em razão de impostos, em razão de mais cartórios, etc., surgiu em razão disso. Né? Então, muita gente votou, na minha opinião, desinformado. Votou mais com o coração do que com a razão. Sim. Né? E foi bem dividido, né? Foi 53 ali. 53 por Campo Grande, 54 por Ouro Verde. Né? Ficou bem dividido. Eu acho que os votos foram muito assim, né? Exatamente. Como você disse, com o coração. Qual é a diferença da subprefeitura para a administração regional? O que uma subprefeitura pode fazer ali por aquela região? De repente, pode asfaltar a rua, um buraco que está ali, eles podem arrumar. O que eles podem fazer? Mas isso a administração regional já faz. Por exemplo, cobrir um buraco, os trabalhadores... Porque a administração regional, o que ela tem? Ela tem uma estrutura administrativa, né? O administrador regional, funcionários administrativos, e normalmente ela tem uma equipe, né, de trabalho braçal mesmo, operar. Então é exatamente isso, tapar buraco, corrigir algum asfalto. Agora, se for um asfaltamento muito grande, de uma via e tal, aí já é a Secretaria de Serviços Públicos. Né? Então, assim, eu não vejo, sinceramente, né, fora essa questão de deslocamento de serviços administrativos, no caso de DU, finanças, enfim, o que, de fato... Né? É muito mais, como ele colocou, a questão política, né? O tratamento político que, no caso, o prefeito pode dar aos subprefeitos e, no caso, os administradores regionais respondem ainda para a Secretaria de Serviços Públicos. Eu entendo que vai pular uma etapa. Em vez de passar por toda a administração pública até chegar ao prefeito, o subprefeito ele já vai direto no prefeito, ele já conversa direto com o prefeito. Mas não necessariamente o prefeito vai atender essa demanda, porque ele tem outras a serem resolvidas de maneira mais prioritária, ou mais antiga, mas ele tem outras. Então, não necessariamente a demanda daquele distrito levada até o subprefeito, que levará até o prefeito, será atendida de pronto, ou imediatamente, ou logo em seguida. Então, há toda ainda uma burocracia no bom sentido, para se administrar o município com toda a complexidade e com todo o tamanho do nosso. É o que eu acho, assim, a gente precisa nesse momento aguardar para ver como é que o atual governo municipal, né, que projetos ele tem para essa implantação, porque agora cabe ao executivo implantar, né, fazer essa transformação de AR para a subprefeitura. Eu acho que é um momento, né, a regulamentação, né? Então agora cabe aguardar, eu imagino que isso será feito no início de janeiro, provavelmente, né, como é que isso vai ser feito pela atual administração municipal. E esse talvez seja um momento, então, da população desse bairro se engajar um pouco mais politicamente? É isso que
Acredito que a organização, as associações podem se organizar para apresentar para o novo subprefeito as demandas, né? Sabendo de antemão que apenas a apresentação não será requisito necessário e único para o atendimento. Então, mas é bom apresentar quais são as demandas prioritárias para os 2 distritos. Na opinião de vocês, quais são essas demandas? O Campo Grande eu conheço mais, né? O Campo Grande, assim, por tudo, eu fiquei 2 anos lá durante o trabalho do projeto de extensão. A grande demanda é a questão da John Boy Dunlop, né? Eu acho que tem ainda vários desses bairros a questão do esgoto e saneamento básico, né? E tem uma outra questão também, que embora esteja no Campo Grande, envolve a cidade inteira, que é o lixo. Né, porque o Campo Grande sempre foi o depositário do lixo de Campinas. E hoje existe lá, né, o Delta A, já há 1 ano já tinha esgotado, né, a quantidade de lixo que poderia ser colocado. A Prefeitura conseguiu ainda um recurso para mais um período, mas temos essa questão também. Fora isso, as questões que são, acho que, pertinentes a todas as regiões, a questão de creche, que é um problema sério em Campinas, e outras questões. Mas, pelo que eu senti da população, muito essa questão da John Boy Dunlop e também do transporte público, né, que é um outro problema sério. Do Ouro Verde é muito mais pelo que eu vejo, mesmo pela própria imprensa, né, que é a questão do Hospital Ouro Verde, né, porque eles saem do Ouro Verde e vêm usar o quê? O Hospital da PUC, que é bem próximo do Campo Grande, né, o Hospital Ouro Verde, que foi montado como um hospital, mas ainda tem vários problemas. E aí denota-se a função social da universidade, né, do Celso Pierro, que tem uma função ali extraordinária. Agora, é bom lembrar também que não são todos os serviços que entrarão na pauta de demanda desses distritos que serão da competência do prefeito. Então, quando falamos em segurança pública, não compete ao prefeito, isso é questão do Estado. Quando falamos de agência de correio, será uma união através de uma empresa pública, cartório, poder judiciário. Então, não é todo e qualquer serviço que se entende como serviço público, que será da responsabilidade do prefeito para poder implantar. Tá certo. Bom, muito obrigado então, professor Ivete, professor Gustavo, pela presença de vocês nessa edição do programa Ponto de Encontro. E eu lembro que você pode acompanhar outras edições do programa e outros programas da TV PUC no site que aparece na sua tela. A gente se vê na próxima edição do programa Ponto de Encontro.